Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo 24 horas de tensão e atenção. E eu vou te mostrar o porquê nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que faremos análise de diversos ativos que você pediu nos últimos vídeos, mas, mais uma vez, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Pois bem, o que teremos nessas próximas menos de 24 horas? Pois bem, amanhã, 9h30 horário de Brasília, teremos os dados de inflação e a expectativa é de inflação pior do que o esperado. No entanto, os dados, se vierem melhores, piores, trarão impactos extremamente importantes no mercado. Por quê? Porque é a inflação que o Fed, o Banco Central Norte-Americano, gosta de avaliar para definir o corte de juros. Naquele dia, em Jackson Hole, Jerome Powell deixou implícito que a maior probabilidade é o corte em setembro. Deixou claro que a política monetária está pronta para mudar de caminho, mudar de rumo, o que pode sim trazer esse corte em setembro. No entanto, o que está segurando o mercado é essa tensão em relação à inflação. Portanto, os olhos estão voltados para estes dados amanhã. E você também tem que estar consciente e pronto para volatilidade, sobe e desce, e para os pontos críticos que você precisa conhecer. Por quê? Porque conhecer os pontos críticos já vai te colocar à frente de muitos e vai permitir que você possa traçar planos de ação, planos de reação diante dos movimentos que teremos nessas 24 horas. E é justamente o que eu quero apresentar. É algo de diferente do que eu já apresentei nos últimos vídeos, desses últimos dias? Claro que não, eu já faço questão de antecipar você com base no gráfico de tudo, para que você tenha pleno conhecimento, mas eu quero neste vídeo refrescar a sua memória e te lembrar dos pontos mais importantes que a gente vai ter que ficar de olho e de quais são as implicações dos rompimentos desses pontos. Então vamos começar com o Bitcoin. Ele é o manda-chuva, inclusive hoje a dominância está subindo um pouco, o que é benéfico. Permite que o dinheiro flua para o Bitcoin e ele possa romper este que é um padrão de cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Recuperar a média de 100 dias também é extremamente importante para o nosso amado Bitcoin. E o Bitcoin, recuperando a média, rompendo este padrão, nos coloca em vias de fechar o gap de curto prazo. Maravilha, temos um gap de curto prazo ainda a $4.000 acima. Então, para que a gente feche esse gap, a gente tem que ir lá para $117.000. No momento, estamos em 112, ou seja, é quase $5.000 de distância. Mas essa distância pode ser rapidamente alcançada, absorvida, vencida, se o mercado romper esta área. E agora, o nosso objetivo para o dia com o Bitcoin é fechar acima de 112. E posteriormente, fechar acima de 113.500, que foi a máxima do dia de hoje, e que é o ponto do topo desta cunha descendente. É o topo desta, travei, eu acho que eu travei aqui, voltamos, é o topo desta cunha descendente. Então é justamente neste ponto aqui que teremos o rompimento. O rompimento que nos levará com maior probabilidade para fechar o gap e para enfrentar a faixa de $118.000, que aumentará a probabilidade de vermos um padrão de equilíbrio. Padrão de equilíbrio que tende a derrubar a dominância
e a levar o Ethereum a romper topos. Rompimento de topos em Ethereum é benéfico, muito benéfico para altcoins em geral. E você que está recheado de altcoins, com certeza vai ficar feliz com o movimento de alta. Então, pontos críticos, hoje 112, amanhã 113.500. Rompimento desta área aumenta a probabilidade de fechar o gap e nos levar aos pontos que cessarão a queda, pelo menos para o curto prazo. E outra, já que a gente se encaminha para a sexta-feira, a gente também caminha para o fim do mês, fim da semana e fim do mês. E um fechamento forte pode manter a qualidade elevada do semanal, do padrão semanal e também do padrão mensal, o que aumenta a probabilidade de vermos acelerações nos próximos meses. Então, um fechamento bullish forte hoje e principalmente amanhã pode sim auxiliar no fechamento semanal e por consequência mensal. Então vamos ficar de olho nestas duas áreas. E agora, tem o outro lado. Ah não, Luan, não acredito. Sim, tem o outro lado. Se a inflação vier de uma forma muito negativa, muito pior do que o esperado, a gente tem que estar pronto, com caixa, preste muita atenção, por isso é muito importante você ter o equilíbrio entre exposição e caixa, com caixa para o caso de perdermos esta área de 108 mil dólares. Se a gente tiver a perda deste ponto aqui, estaremos em busca de uma correção no mensal. Correção no mensal acontece quando o RSI do gráfico diário bate em sobrevenda. Vem no RSI Levels, puxa o RSI Levels, neste momento estamos em 101 mil dólares no início da sobrevenda no gráfico diário. Então este seria o ponto de probabilidade para o Bitcoin caso a gente perdesse os fundos formados em 108.600. Então quer dizer que ele pode subir, pode cair? Exatamente. O curto prazo é exatamente isso. Não adianta você torcer o nariz. Todo movimento de curto prazo nos deixa com um plano aberto, podendo subir e podendo cair. É por isso que a gente tem os planos de investimento. Eu apresento semanalmente para os integrantes do meu grupo Prêmio e do Desafio, planos de investimento. Se o mercado fizer este movimento, eu vou agir dessa forma. Se o mercado fizer este movimento, eu vou agir desta outra forma. Você não considerar planos, não ter duas opções para o curto prazo é extremamente perigoso e vai te colocar em xeque, vai te colocar muito em direção à perda financeira, porque se você só tem uma visão, para que ter caixa? Para que, de fato, realizar lucro? Para quê? Para quê? Você descobre que são os piores momentos que valem o lucro que foi realizado e o lucro é realizado nos melhores momentos. Então eu estou de olho nessas próximas 24 horas, atento. A faixa de 112 hoje já é importante, 113.500 amanhã, gap de 117, pode anotar. E, para o pior cenário, a gente tem que ficar de olho em 108 mil dólares. Veio notícia ruim, a gente pode acabar vendo armadilhas, mas que podem ser muito, muito benéficas se você, mais uma vez, tiver caixa. Assiste a aula de caixa infinito, tá aqui na descrição do vídeo. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Perfeito? A maior probabilidade é qual? É a gente ter um rompimento para cima. Probabilidade não é certeza, não é garantia. E no macro, tudo segue saudável. Perfeito, temos vários indicadores para sustentar, vários indicadores para nos levar potencialmente a faixas superiores. Vamos acompanhar. E é claro, eu trarei atualizações do fechamento do dia de hoje neste local aqui, que é o nosso grupo geral do Telegram. Segundo o link da descrição, clique, participe, é onde eu trago insights, análises, informações e o fechamento diário.
esperamos a sua presença. Agora, se você quer investir em conhecimento e contar com a nossa oferta de fim de mês, que eu estou mantendo os valores antigos, você quer investir em conhecimento, você quer de fato ter acesso a metodologias, estratégias, planos, meu portfólio, diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais, o seu lugar é no Premium e Desafio, 2 grupos fechados do Telegram, em que eu apresento meus programas de conhecimento. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. No chat que o nosso time será aberto, basta você enviar um oi e o time te enviará tudo que a gente entrega. E se fizer sentido para você, será também um prazer contar com a sua presença. Agora, eu estou esquecendo de alguma coisa? Não, eu não estou esquecendo da análise de ativos. Vamos analisar alguns ativos pensando sempre no seguinte. Se o Bitcoin tiver uma movimentação de alta, isso naturalmente vai impactar o Ethereum, que naturalmente vai impactar as altcoins. Se a gente tiver uma queda mais forte no Bitcoin, perdendo faixas importantes, a gente pode corrigir no mensal, isso vai impactar também o Ethereum. Pode abrir oportunidades para o Ethereum, para quem está buscando investimento em Ethereum e naturalmente vai impactar estas altcoins. Então tenha isso em mente. É por isso que a gente sempre traça planos, plano A, plano B. Lembre-se disso. É importante que no curto prazo você tenha sempre 2 caminhos prontos para você reagir. Por quê? Você vai estar trabalhando amanhã, você vai estar lá ocupado. Se você não tem um plano prévio, você está perdido, para não falar outra palavra. Como é que você vai agir de forma analítica amanhã, enquanto você estiver trabalhando? Tem cliente, tem chefe, tem cobrança, tem toda a realidade da vida. Como é que você vai tomar decisões rápidas se você não se preparou antes? Como é que você vai fazer algum movimento se você tem 39 trades alavancados e nenhum plano de contingência? Você não tem nenhum plano caso o mercado faça justamente o movimento contrário ao que você espera. Já pensou nisso? Presta muita atenção, se planeja, porque é 10% de análise gráfica, 10% de planejamento e 80% emoção. Se você não tiver planejamento, você vai ter ali um movimento emocional. Se você tem planejamento, você vai acabar sendo analítico. E aí aquela dificuldade que alguns têm de gráfico, ele acaba sendo absorvida. Por quê? Porque a análise gráfica, ela tem um impacto, sim, ela é importante para você identificar oportunidades, para você entender, mas se não tiver planejamento, amigo, você não tem emoção, você não tem, quer dizer, você não tem movimento analítico, você não tem estratégia. Se você não tem nada disso, você vai pelo coração, ai meu Deus do céu. E quando vai pelo coração, você não vai ser contra-intuitivo. Quando tudo estiver despencando, você vai vender, você não vai comprar. Quando tudo estiver explodindo, você vai comprar, não vai vender. Então, se prepara, porque isso aqui não é para quem é preguiçoso também não. Tá com preguicinha, moedinha de 50 vezes, salinha de sinais, você vai tomar na cabeça. Estou lhe deixando claro. E outra, vai destruir a sua vida. Sua vida vai virar um inferno, eu te garanto. Certo? Então, sem mais delongas, vamos analisar os ativos. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Lembrando de aceleração, correção. O que temos aqui? Link. Nossa, link está voando, vou comprar link. Tem uma resistência, tem outra resistência, tem outra resistência. Link está no melhor ponto de compra? Não. Não está no melhor ponto de compra, semanal perto de uma sobrecompra. Pode subir mais? Claro que pode subir mais. No entanto, a gente não quer comprar em uma resistência. E se a gente está olhando para análise gráfica, estamos falando de gatilho gráfico. Gatilho gráfico, certo? Isso é extremamente importante. Eu quero comprar de qualquer maneira, não me importo com o que aconteça, eu vou comprar. Perfeito. Se você quer comprar, faz pelo menos um DCA, não vai dar all-in em nenhum ativo. Tá? DCA, Dollar Cost Average, comprar de forma escalonada é o mais inteligente, combinado? Agora, gráfico.
gatilho gráfico. Você compra ou após o rompimento de uma resistência e uma correção, ou você compra considerando que daqui deste ponto teremos uma correção. Então, faixas de buy zone, considerando correção, 21,40 a 17,40. A AVE, idem, vou repetir, idem, a mesma coisa. Vou traçar até lá do fundo até o topo, falar de correções para áreas que podem abrir espaço para quem quer se expor. Em uma correção, estamos falando de 281 a 217, 38,2%, 50%, 618. Luan, se romper, se tiver um rompimento, você vai buscar um teste, reteste, acima da faixa de resistência que vira suporte, oportunidade, maravilha, perfeito, lindo. Solana teve o seu movimento, a gente falou bastante de Solana lá atrás, falamos desta área aqui no início do ano, foi um volume muito grande, marcou um topo, caiu, despencou, acelerou, testou, pivô de alta acima de 175, corrigiu, abriu oportunidade. Agora veja oportunidade somente para quem quer fazer um DCA. Eu não vejo que este seja o melhor momento de compra em Solana. Poxa, Lão, mas está acelerando. Eu estou falando do risco e retorno. Tá? Obviamente, Solana pode ter valorizações, pode ultrapassar os topos, pode atingir valores elevados, mas do ponto de vista do risco e retorno, a gente está falando de exatos 36% até o topo histórico e, falando em correção, 33%. Então, o melhor momento de compra, na minha humilde opinião, passou, a não ser que a gente tenha correções que nos levem de volta a 170, 155, 140. Ou nos levem a quebrar essa tendência aqui. Tá? Quebrou a tendência, na verdade, quebrar a resistência. Quebrou a resistência, voltou a testar como suporte, perfeito. Como maior probabilidade, temos uma continuidade de alta. E tem um ponto também, tá? Que não é tão interessante. A gente tem aqui o que pode ser considerado uma cunha. Tá? Eu não gosto deste padrão aqui em Solana. Poderia romper para cima, claro, mas esse é um padrão que normalmente rompe para baixo. Então, eu teria cautela com Solana neste ponto, tá? Embora, mais uma vez, eu veja que o dinheiro está fluindo para Solana, Solana não está tendo nenhum clímax no volume, Solana está de acordo, mas ainda assim eu tenho essa cautela. Não é para você não comprar, não é para você shortar, não faça isso, tá? É apenas para você ter uma atenção. Começou a romper essa área, abre-se espaço para quem quer no rompimento e teste se posicionar. Ou, como eu voltei a afirmar aqui, faixas de Fibonacci, para quem quer gatilho gráfico, são as descritas, 170 a 140. Não sei se vai chegar nisso, tá? Eu quero deixar isso bem claro. A gente está fazendo leituras aqui para apresentar justamente quais são os cenários. Vamos para o Bitcoin, maravilha, Bitcoin 112.500. Quanto mais o Bitcoin subir, melhor. XLM, não vejo compra de XLM aqui, porque fez um topo, tá num topo descendente, isso aqui pode ser um padrão de equilíbrio, tá? Padrão de equilíbrio não tão interessante. Eu aguardaria uma correção um pouco maior aqui, considerando que a gente tenha até este tipo de Fibonacci, tá? Aguardaria uma correção até 0,32, 0,30, perda de 0,30 para poder me expor, considerando esse padrão de equilíbrio e um posterior rompimento, ou eu olharia para o rompimento em si, tá? Porque a gente está muito próximo do topo. Esse foi um ativo que saiu de 0,09 e foi para 0,64. Então a gente está falando aí de 6 vezes, praticamente 6 vezes. Corrigiu bastante, acelerou. A gente está muito próximo desse topo aqui, o que deixa de ser tão interessante.
Na verdade, a gente está 80%, mas correções podem ser agressivas depois que um ativo subiu 600%. Então, fique atento em relação ao mesmo. XRP, por outro lado, está se sustentando melhor, formou um topo, veja, ele teve um topo, não teve continuidade, mas ele teve um topo, tá? Então a gente tem uma faixa de referência aqui, se você quiser ser um pouco mais cauteloso, tem um topinho aqui, e a gente tem áreas de buy zone para XRP. Está próximo de 38,2, mas ficaria muito mais interessante nestas áreas, 50% ou 618, 263, 239. TRX está subindo bastante, tá? No entanto, eu não gosto deste gráfico com uma... Você vê que ele está subindo, deixa eu dar uma olhada aqui, está subindo, teve um pico de volume, está com volume descendente, eu teria um pouquinho de cautela aqui, por conta disso, tá? Tem um padrão de cunha aqui, que não é muito legal. Deixa eu puxar aqui. Olha, a gente está no padrão de cunha, ele está bem no topo da cunha em TRX. Eu não sei, não é um ativo que está me agradando, principalmente por conta disso aqui, ó. Ele teve uma aceleração, teve um clímax no volume aqui, pá, porradão no final do ano. Acelerou, corrigiu, começou a acelerar, mas agora a gente já está falando de algumas semanas sem corrigir, tá? Deixa eu tirar isso daqui, algumas semanas sem corrigir, essa semana ele começa a corrigir em uma retração. Não vejo que esse seja o melhor ponto, desculpa, do ponto de vista gráfico, não quer dizer que ele não vai subir, mas do ponto de vista gráfico, TRX não tá legal. Subiu bem, eu não estou falando que é um ativo ruim, nem nada do gênero, mas olha essa alta, e aqui a gente tem uma alta, mas aqui a gente vai perdendo um pouco da gasolina. Se ele corrigisse um pouco, acumulasse, poderia até fazer mais sentido, porque se a gente pega no semanal, a gente puxa a Fibonacci, ele está começando a corrigir agora, lembrando que este é um gráfico semanal, tá? Então, a gente está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, 9 semanas seguidas de alta, correções seriam naturais. Eu olharia para começo de conversa, tá? Se eu tivesse um perfil extremamente agressivo, em 0,30, para começar, mas para ser um pouco mais conservador, eu olharia para 0,26. Tá? Porque aqui seria um ponto de apoio, suporte em potencial depois de uma aceleração agressiva, corrige e aí abre espaço para caminhar para mais altos. Então, TRX, eu não vejo os melhores pontos não. Eu aguardaria ou um rompimento desse topo, que tem muito volume aqui, ou de fato um pullback. É isso. ENA. Vamos ver ENA. O que está acontecendo com ENA? Teve uma baita de uma aceleração, atingiu a primeira faixa de retração de Fibonacci. Quem quis aproveitar, maravilha. Vejo ainda esses pontos como faixas de retração. 0,61, 0,61, 0,46. EITBAR. Vejo também, está em 0,38. Pontos de retração estão entre 0,23, 0,21, 0,19. Vejo com bons olhos EITBAR que teve um rompimento, formou topo mais alto, correções abrem espaço para que o ativo possa continuar na sua tendência. Probabilidade não é certeza, estude os projetos antes. E por fim, Litecoin. Não gosto deste padrão de Litecoin, porque chegou de novo, mesmo ponto do passado, não consegue romper, tem um paredão aqui de resistência, ou ele corrige desta faixa fundo topo, ou ele corrige para essas áreas, e eu adoraria ver $100. Tem que cair um pouquinho mais, começaria a fazer um pouco mais de sentido, mas sendo extremamente sincero,
No ponto atual, depois que a gente teve uma porrada, acumulou aqui, outra porrada, depois de uma correção muito grande, eu olharia com mais carinho para Litecoin nesse ponto. Pô, Luan, mas você está falando de 132, ele está 112, ele tem que subir 20% aí. É assim que funciona. Eu não compro em resistências. Eu não gosto de comprar em resistências. Eu não vou comprar em resistências. Eu não enxergo que isso seja o melhor ponto. Então, ou você aguarda uma retração, ou você aguarda um rompimento. Acima desta área aqui, ó, não tem resistência clara. Então, ele teria espaço para mais altas com maior probabilidade. Isso falando de médio a longo prazo. Perfeito? Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar, essas 24 horas serão extremamente importantes e a gente se manterá aqui presente para trazer todas as atualizações que forem pertinentes. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.